Eu estou aqui hoje para falar sobre um tema que impacta a grande maioria dos brasileiros, né? As dívidas. Muitas pessoas entram em pânico com suas dívidas, não sabem o que fazer com essas dívidas, não sabem como montar um planejamento para sair dessa situação tão complicada que aflige a grande maioria dos brasileiros. E eu vou aproveitar esse vídeo aqui para te dar dicas, um passo a passo, 7 dicas para você sair das dívidas. Então acompanhe esse vídeo até o final para que você possa solucionar esse seu problema. Mas antes, curta esse vídeo aqui, compartilha, já se inscreve no nosso canal, chama todo mundo para ver, ativa as notificações, que isso vai ajudar ao YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas endividadas e assim a gente diminuir a quantidade de pessoas enroladas no nosso país. Bom, vamos lá. Para começar, o primeiro passo é um mapeamento das suas dívidas. Você vai ter que verificar quais são suas dívidas. Faça uma lista, de preferência no Excel, coloque uma do lado da outra e anote algumas informações. Para quem você está devendo, qual o valor inicial que era a sua dívida, qual o valor atual da sua dívida, qual a taxa de juros efetiva da sua dívida, a taxa de juros que contabiliza tudo, não apenas ali a taxa do financiamento. É a taxa do financiamento mais os custos operacionais, você consegue isso no documento da sua dívida. E pegue também o valor da parcela que você paga e quantas parcelas faltam. Coloque isso uma do lado da outra. Essa organização vai dar para você uma clareza de quais são as dívidas prioritárias, que são geralmente as dívidas mais caras, as dívidas que têm um custo maior. Depois desse primeiro passo realizado, a gente vai para o segundo passo, que é vamos atacar, vamos renegociar essas dívidas, tá? Você vai pegar as dívidas mais caras e você vai buscar no próprio banco ou na própria financeira, para a própria pessoa que você está devendo, instituição que você está devendo, e vai tentar fazer uma renegociação. As empresas, elas tendem a gostar de fazer renegociação, porque ela entende que você está querendo de fato pagar. Ela prefere que renegocie esse valor do que você não pague, ou seja, ela vai ser propensa a renegociar. Principalmente se você estiver com parcelas em atraso ou com dívidas já antigas. Chame o seu gerente, a financeira, quem foi que você pegou o empréstimo e mostre que você quer resolver o problema, mas que você precisa de um custo menor, ou seja, de um desconto em cima dessa dívida. E eventualmente não só um desconto, um reparcelamento com taxas melhores do que o que você tem hoje e com prazos maiores, para que o seu orçamento fique equilibrado e ele caiba no seu fluxo de caixa. Você vai se surpreender de quanto desconto você consegue fazendo essa estratégia de renegociação das dívidas. Você provavelmente vai fazer a sua dívida cair muito do valor total que você tem hoje em dívida apenas fazendo essa renegociação. Mas se mesmo assim, nesse seu banco, essa renegociação não der certo, procure outras instituições financeiras no mercado. Você hoje tem um movimento chamado portabilidade de crédito. É possível que você faça a transferência de um crédito de uma empresa para outra empresa. E essa nova empresa, obviamente, por querer trazer essa operação para ela, pois o crédito gera lucro, gera resultado para essa empresa, ela tende a te dar uma taxa melhor do que você tem hoje. Então, utilize as ferramentas disponíveis no mercado. Bata a perna, vá na agência, marque reunião, converse com o seu gerente. Você vai conseguir reduzir significativamente a sua dívida só com essa primeira dica que eu já estou te dando aqui. Depois de fazer esse passo da renegociação, refaça o primeiro passo. Monte novamente a tabela com todas as suas dívidas e comece a pagar as dívidas sempre da dívida que tem a taxa de juros mais cara para a que tem a taxa de juros mais barata. Não estou dizendo para você dar calote, para você deixar de pagar as dívidas baratas, não, não é isso. Apenas você tem que priorizar. Priorize as dívidas que vão ter um efeito bola de neve negativo, aquele que vai virar uma avalanche em cima das suas contas pessoais. Pague o que for mais caro primeiro. Você fazendo o pagamento dessas dívidas mais caras com a prioridade, você vai diminuindo o comprometimento dos juros da dívida na sua renda, pois com o passar do tempo essas dívidas mais caras vão acabando, você vai ter dívidas mais baratas e que vão comprometer menos a sua renda. A quarta dica é uma dica que eu já dei para vocês aqui inicialmente, que é para você trocar a dívida cara por uma dívida mais barata. E aqui eu vou tentar dar alguns exemplos, além de você ir no banco renegociar, tá? Imagina que você tenha hoje um cheque especial que você está devendo. O cheque especial é uma das taxas de juros mais caras do Brasil, se não for a mais cara. O que você pode fazer? Você pode ir no próprio banco, chamar o seu gerente e falar: eu quero contratar um empréstimo para quitar o meu cheque especial. E eu vou parcelar esse empréstimo em 60 vezes, em 72 vezes, enfim, no prazo que você achar adequado para que as parcelas caibam no seu orçamento. Certamente, essa taxa de juros desse empréstimo vai ser mais barata do que a taxa de juros do cheque especial. Uma outra estratégia que você pode utilizar
caso você possua, por exemplo, um veículo, é um refinanciamento do seu próprio veículo. Você pode procurar um banco ou uma financeira e fazer um refinanciamento do seu próprio veículo, obviamente utilizando o veículo como garantia e recebendo o valor. Então você mantém o veículo e você vai receber o valor do veículo, só que agora você tem um parcelamento de um carro, que é mais barato do que o empréstimo pessoal. As taxas de juros chegam a menos da metade do valor de um empréstimo pessoal, pois você tem um veículo como garantia para aquela instituição financeira. E melhor ainda, se você não utiliza o veículo, pense em vender o veículo eventualmente para ajudar a pagar essas dívidas. Então a renegociação, a troca da estrutura da operação de crédito, a troca da estrutura da sua dívida pode fazer com que você tenha muito menos dívidas. Quinta dica, caso a sua dívida já seja uma dívida muito antiga, né, uma dívida que já passaram-se alguns anos, já tem bastante parcelas em atraso, fique atento aos feirões, digamos assim, que limpam o nome da pessoa. Existem diversos feirões hoje e os próprios bancos fazem ações promocionais. Você vai receber muita ligação do banco ou de alguma instituição terceirizada de cobrança te oferecendo um acordo que geralmente é muito favorável. Pegue esse acordo e renegocie, ou seja, faça contrapropostas nesse acordo. Geralmente eles estão muito dispostos a fazer essa renegociação, porque eles querem receber um valor que eles acreditam que já não vão receber mais. Então aproveite essas oportunidades de feirões, né, de momentos de renegociação que as empresas entram em contato com você para tentar pagar o mínimo possível para uma dívida que você já contratou e infelizmente se enrolou. Uma sexta dica, que é uma dica aqui que na verdade ela é uma sugestão, que você pode gostar ou não dessa estratégia, mas ela é uma estratégia que muitas pessoas seguem, tá? É que você, mesmo tendo uma dívida, tente reservar pelo menos 5% da sua renda e colocar num ativo de reserva de emergência. Qual a lógica por trás disso? Quando você pega esse valor e coloca num ativo como uma reserva de emergência, um tesouro Selic, você evita que você tenha que tomar novas dívidas caso algum imprevisto ocorra durante o período que você está sanando as suas dívidas. Você vai poder utilizar esse dinheiro, por exemplo, caso o seu carro venha a quebrar, caso você tenha um problema de saúde, você retira da sua reserva de emergência esse valor e faz o pagamento dessa emergência que aconteceu, dessa surpresa que aconteceu no seu orçamento, sem ter que tomar uma nova dívida com taxas de juros muito elevadas. E por que eu digo que isso aqui é uma sugestão e não necessariamente uma regra? Porque tem pessoas que preferem ficar no risco, né, de, aconteceu uma emergência, eu dou um jeito aqui, e pegar esses 5% e também já continuar quitando a dívida para acelerar o processo. Aí é uma escolha pessoal, você pode escolher a estratégia A ou a estratégia B, mas ela é uma estratégia que é válida sim e que ela tem uma importância para que você durma um pouco mais tranquilo. A dívida já existe, ela já está lá, mas você ter uma reserva para impedir que você tenha novas dívidas pode te fazer ter um sono tranquilo durante essa trajetória. E sétima dica, seja disciplinado no pagamento das suas dívidas. No início, quando você vai fazer esse planejamento que eu estou falando com você aqui, te dando essas sugestões, essas dicas, você vai estar super motivado. Você vai falar, cara, descobri o caminho, eu vou sair das minhas dívidas, eu vou conseguir pagar tudo, eu vou conseguir deixar de ser uma pessoa endividada e vou virar um investidor, vou organizar as minhas finanças. Só que você não acorda todos os dias motivado. Quando você acordar num fim de semana e ver seus amigos viajando para a praia, viajando para um resort, indo para uma fazenda, curtindo uma balada, você vai ficar com vontade de fazer isso também. Só que nesse momento, a disciplina vai manter você no foco. Se você pensar que a motivação vai ser suficiente, você vai falhar. Você precisa de disciplina. Entenda que isso é um processo necessário. Você vai precisar manter o seu custo de vida o mais baixo possível para poder organizar a sua vida, pagar todas essas suas dívidas, para que no futuro você venha a usufruir com estabilidade de tudo que a vida tem de bom para te oferecer. Então mantenha a sua disciplina. A motivação é o estado de espírito de curto prazo. A disciplina é algo que faz você mudar no longo prazo. Então seja disciplinado e não fuja do seu planejamento. Olhe de fato para o longo prazo. Eu garanto, você vai gostar muito do resultado depois que a maré difícil, que é aquele momento mais turbulento, passar. Agora, se mesmo com essas dicas aqui que eu te dei, você ainda tem alguma dúvida, você ainda não consegue fazer sozinho, você ainda não consegue começar a dar os primeiros passos, a Grão pode te ajudar. Nós temos aqui uma equipe de planejadores financeiros. Os planejadores financeiros vão olhar todo o seu orçamento, suas receitas, suas despesas, suas dívidas, seus investimentos, vão fazer um planejamento fiscal, um planejamento de seguros seus, cuidar da sua vida pessoal, dos seus bens, vão literalmente ser o personal trainer das suas finanças. Vão te ajudar a sair de endividado e passar a ser um investidor de longo prazo. E eles estão disponíveis de uma maneira fácil e acessível. Basta você mandar um e-mail para a gente, né? Manda para especialistas@grão.com.br ou então entre em contato tanto comigo, @victor.s.oliveira ou com @grão investimentos para poder falar, poxa, quero falar com um planejador financeiro e nós vamos direcionar um planejador financeiro para conversar com você, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Aguardo vocês no próximo vídeo.